Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2, a partir do versículo de número 18. E ao anjo da igreja, eu já falei aqui várias vezes, quando essa expressão ao anjo da igreja está dizendo ao pastor da igreja, ao responsável pela igreja. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, ou bronze polido, diz a outra tradução. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, ou seja, o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Versículo de número 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, sempre que a gente chega no final de uma dessas cartas, o versículo, a expressão é a mesma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, está aqui falando dos ouvidos espirituais. Quem tem ouvido espiritual, preste atenção naquilo que Deus tem para falar para a sua igreja. Por que será que está falando isso? Por que será essa expressão, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas? Porque muitas pessoas não ouvem, não prestam atenção, e muitas vezes não colocam em prática aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Às vezes ouvem por um ouvido, soltam pelo outro. Às vezes apenas ouvem, mas não executam aquilo que Deus está falando. Às vezes apenas ouvem, mas não obedecem aquilo que Deus está falando. Então é por isso a expressão, quem tem ouvidos ouça, ou seja, quem tem ouvidos obedeça aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Irmãos, quando a gente olha aqui o versículo de número 18, nós vemos aqui que Jesus se apresenta como, de que forma? Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente.
Irmãos, o que significa esse negócio aqui? Que Jesus, ele se apresenta como aquele que tem os olhos como que chama de fogo. Irmãos, os olhos como que chama de fogo, nada mais é do que Jesus, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Não existe nada escondido aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Não adianta se esconder da presença de Deus. Não adianta correr daqui para lá. Não adianta correr de cá para colar. Porque os olhos do Senhor, eles penetram, eles percorrem toda a terra. Ele tem olhos como que chama de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas pessoas procuram se esconder da presença de Deus? Quantas pessoas procuram se esconder, ou às vezes procuram fazer coisas escondidas, achando que estão se escondendo de Deus? Fazem coisas às escondidas, achando que estão se escondendo, achando que ninguém está vendo. Irmãos, os olhos como que chama de fogo, estão por sobre toda a terra, e nada fica escondido perante os olhos do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o ensino dessa carta à igreja de Tiatira, ela traz lições importantíssimas para o cristão vacilante. O que é o cristão vacilante? É aquele que está na igreja, mas ele frequenta lugares que Jesus não frequentaria. Ele está na igreja, mas ele bebe coisas que Jesus não beberia. O que é o crente vacilante? Irmãos, é aquele que ainda anda envolvido com jogos de azar, mesmo estando dentro da igreja, negócios ilícitos, mesmo estando dentro da igreja. Irmãos, estão envolvidos com propina, mesmo dentro da igreja. Frequentam festas pagãs como carnaval, dia das bruxas, mesmo estando dentro da igreja. Irmãos, é o cristão vacilão. É aquele que está dando lugar para o inimigo, está dando lugar para o diabo. Irmãos, a carta escrita aqui, a igreja de Tiatira, irmãos, ela traz aqui uma exortação para o cristão que muitas vezes está dentro da igreja, mas continua envolvido com as coisas que o mundo oferece. Continua envolvido com aquilo que Satanás oferece: prostituição, imoralidades e tantas outras coisas que o diabo está aí oferecendo para fazer o crente desviar dos caminhos de Deus. Então, irmãos, isso é muito importante a gente estudar nessa noite. Isso, irmãos, é muito importante a gente estudar nessa noite. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado. E os pés reluzentes de Jesus, e os pés de Jesus como latão reluzente, como bronze reluzente, irmão, significa a autoridade de Jesus, significa o poder de Jesus, significa, irmãos, que Ele tem autoridade nos céus e na terra. Ele é o Rei dos reis e Ele é o Senhor dos senhores. É por isso que nós estamos aqui hoje, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Irmãos, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para oferecer a Ele aquele culto maravilhoso de louvor e adoração. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e a gente vê aqui, olha o que Jesus diz aqui: conheço as tuas obras. Parece que a gente já viu isso escrito em outras cartas, né? Conheço as tuas obras. Cristo se apresenta à igreja de Tiatira como um caráter extremamente judicial. Olhos como chama de fogo, falam do poder, da onisciência, do conhecimento
que esquadrinha, que conhece todas as coisas, e os pés semelhantes ao latão reluzente, ou como o bronze polido. Irmãos, falando que os pés de Jesus, eles esmagam todo o mal, inclusive a cabeça de Satanás. Ela está calcada debaixo dos pés desse Jesus maravilhoso. Irmãos, e Jesus disse: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Olha o que diz aqui o versículo 19: conheço as tuas obras. E Jesus cita aqui 4 obras que estavam sendo praticadas pela igreja de Tiatira. Jesus começa aqui pelo amor. Irmãos, ao contrário da igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira era uma igreja que amava. Diferente da igreja de Éfeso, que havia perdido o amor, Jesus aqui elogia a igreja de Tiatira pelo amor que aquela igreja existia dentro daquela igreja. Irmãos, eles tinham uma compaixão maravilhosa, prestavam socorro aos enfermos, às viúvas, aos órfãos. Eles agiam como verdadeiros cristãos. Havia amor dentro da igreja de Tiatira. Olha que coisa interessante. Jesus, ele fala aqui: conheço as tuas obras. E a primeira obra que Jesus fala aqui é o amor. É uma igreja que exercitava o amor ágape. Era uma igreja que exercitava o amor de uns para com os outros, de irmão para com o irmão. Em segundo lugar, a palavra de Deus está dizendo aqui, Jesus falando: conheço as tuas obras. Ele cita aqui o teu serviço. Irmãos, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que lutava, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que corria para lá, corria para cá. Irmãos, destaca-se aqui o serviço da igreja. No grego, serviço é diaconia. É por isso que diácono significa aquele que serve, aquele que presta serviço. Então, irmãos, aqui conheço o teu serviço, conheço o seu trabalho. Irmãos amados, eles supriam as necessidades dos pobres, das viúvas, dos estrangeiros. Irmãos, era uma igreja ativa na prática do serviço cristão. Olha que bênção, né? Alguém, por exemplo, que está aí ouvindo essa palavra, está dizendo assim: nossa, que igreja abençoada, né? Uma igreja onde se exercitava o amor, né? A igreja amava uns aos outros. É uma igreja que exercitava o amor, a caridade de uns para com os outros. Olha que bacana, joinha para a igreja de Tiatira. Ainda fala aqui sobre a outra obra, a fé. Irmãos, eles tinham uma fé genuína em meio a um mundo pagão, em meio a um mundo idólatra. Era uma igreja que exercia a fé mesmo diante das dificuldades. Olha que coisa bacana. Uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, uma igreja que trabalha, não é? Está tudo isso aí no versículo 19, não é? Uma igreja perseverante. É a quarta obra que Jesus fala aqui. A paciência ou a perseverança é uma virtude indispensável para a igreja. A paciência, a perseverança, a continuidade, não é? A perseverança quer dizer, mesmo diante das dificuldades, continuar firme. Irmãos, esse termo perseverança aí, ele significa estabilidade, constância, firmeza na presença de Deus, mesmo vivendo tempos difíceis. Então, até aqui, tudo bem. Troféu, como diz o pastor Nelson, troféu de like para a igreja de Tiatira. Olha que maravilha, né? Uma igreja que tem fé, bacana. Uma igreja que exercita amor, legal. Uma igreja que trabalha, legal.
uma igreja que perseverante na presença de Deus, aleluia, olha que maravilha. Mas irmãos, quando a gente continua, o versículo de número 20, olha o que diz o texto aí: mas tenho contra ti. É uma igreja que ama, uma igreja que trabalha, uma igreja que tem fé, uma igreja que tem perseverança, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das perseguições, mas tenho porém contra ti. Tem uma coisinha aqui contra vocês. Tem uma coisinha aqui para puxar a orelhinha de vocês, irmãozinhos aí da igreja de Tiatira. Irmãos, a igreja, ela é repreendida por tolerar, por permitir que uma mulher, dizem alguns estudiosos da Bíblia, nós não estamos aqui fazendo uma afirmação, alguns estudiosos da Bíblia dizem que provavelmente era a própria esposa do pastor daquela igreja. Ela tinha uma vida como Jezabel, lá do Antigo Testamento. Olha aqui, ó, que coisa interessante. Provavelmente a esposa do pastor, semelhante à mulher de Ló, semelhante à mulher de Acabe, que era Jezabel, semelhante a outras mulheres, a Ananias, é semelhante a Safira, mulher de Ananias, não é? E assim por diante, nós poderíamos citar aqui. Mas irmãos, tenho porém contra ti, vamos ler o versículo 20, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Versículo 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Irmãos, essa mulher, logicamente não é a Jezabel do Antigo Testamento, mas ela tinha a semelhança da Jezabel do Antigo Testamento. Irmãos amados, a Jezabel do Antigo Testamento está em 1 Reis capítulo 16, versículo 29. 1 Reis capítulo 16, do 29 ao 33. Irmãos, Jezabel, lá no Antigo Testamento, ela lutou contra os profetas de Deus. Ela batalhou contra o próprio Deus, principalmente contra o profeta Elias. Ela viveu ali nos dias de Elias. Foi ela que instituiu a adoração aos deuses pagãos Baal e Astarote. Tudo isso foi Jezabel do Antigo Testamento que fez. Jezabel do Antigo Testamento que fez. Irmãos, ela estimulou o povo para a idolatria e também para a prostituição. É por isso que Jesus aqui, ele usa a figura de Jezabel do Antigo Testamento, para falar da mulher que exercitava o cargo, vamos dizer assim, de profetisa, dentro da igreja de Tiatira, e era uma mulher que levava as pessoas para a prostituição, e levavam também as pessoas para a adoração de deuses, que não era o verdadeiro Deus de Israel. E muita gente seguiu a essa mulher, muita gente foi atrás dessa mulher. Irmão, Jezabel representa um sistema, um conjunto de doutrinas malignas, que estava sendo disseminada dentro da igreja de Tiatira. Irmãos, lá no Antigo Testamento, a mulher de Acabe simboliza a apostasia diante do Deus Todo-Poderoso. E essa mulher aqui de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, está falando sobre a apostasia nos tempos de Jesus. Poderíamos dizer aqui até no nosso tempo de hoje,
Porque, irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo assim também. Quantas pessoas estão se afastando dos caminhos de Deus? Quantas pessoas estão abandonando os caminhos do Senhor por coisas que não levam a nada? Irmãos, quantas pessoas pendentes aí para a idolatria. Então essa mulher que Jesus assemelhou a Jezabel, ela assumiu um papel de profetisa dentro da igreja de Tiatira, e ela começou a ensinar de forma perniciosa a sua doutrina. Irmãos, essa mulher, ela encarava o próprio demônio, o próprio Satanás, levando aquela igreja de Tiatira a práticas perniciosas. Por exemplo, a prática da imoralidade. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Irmãos, essa mulher, ela existiu mesmo dentro da igreja de Tiatira. Alguém poderia dizer assim: pastor, mas isso não era um sentido figurado? Não. Era uma igreja que amava, sim. Era uma igreja que trabalhava, sim. Era uma igreja que tinha fé, sim. Era uma igreja que perseverava na presença de Deus, sim. Mas só que dentro da igreja de Tiatira existia uma mulher que se dizia profetisa, mas não era profetisa coisa nenhuma. Ela era uma mulher usada por Satanás para desvirtuar os irmãos que estavam dentro da igreja de Tiatira, principalmente fazendo as pessoas se prostituírem e as pessoas adorarem aos ídolos pagãos. Então esse era o objetivo daquela mulher dentro da igreja de Tiatira. Essa mulher estava lá e ninguém mexia com ela. Essa mulher estava lá e exercia toda a autoridade dentro da igreja de Tiatira. Essa mulher estava lá e ela tinha todo o respaldo do líder da igreja para ela continuar agindo e ensinando as suas doutrinas ali dentro da igreja. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com essa situação. Precisamos tomar cuidado com isso. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Irmãos, nós aprendemos sobre a profecia o seguinte. Irmãos, nós aprendemos que a profecia, ela tem 3 fontes de inspiração. Aprenda isso nessa noite. A profecia, ela tem 3 fontes de inspiração. A profecia, ela pode estar sendo inspirada na própria mente do indivíduo. O indivíduo, ele pode estar falando algo da sua própria mente, por isso que a profecia não se cumpre. A profecia, ela pode ter origem satânica, mentirosa, para enganar a pessoa, para enganar aquele que está fraco na fé. E a profecia, ela pode estar vindo direto do trono de Deus. Então olha bem, precisamos tomar cuidado. Essa mulher aqui, ela era uma profetisa, mas vocês viram aqui Jesus repreendendo esta mulher, porque ela não estava sendo usada por Deus dentro da igreja de Tiatira. Ela não estava sendo usada por Deus dentro da igreja de Tiatira. É por isso que Jesus chama a atenção dessa igreja. Vocês trabalham, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, mas existe uma mulher aí no meio de vocês. Essa mulher, ela se diz profetiza, mas ela não é. Ela está sendo usada pelo demônio, está sendo usada pelo diabo, e está levando muita gente para o inferno. Está levando muita gente para a condenação. Irmãos, está levando muita gente para adorar a idolatria. Está levando muita gente para o caminho da imoralidade. Essa mulher está levando muita gente para a prostituição. Olha, tomem cuidado com essa mulher. Irmãos, graças a Deus, nós estamos em uma igreja. Eu sempre digo isso e volto a dizer nessa noite isso.
Eu volto a dizer isso, nós estamos em uma igreja, fazemos parte de uma igreja, sou pastor de uma igreja que crê nos dons espirituais. Nós cremos que Jesus cura, nós cremos que Jesus batiza com o Espírito Santo, nós cremos nas revelações, nós cremos, irmãos queridos, nos milagres, nós cremos na profecia, mas nós cremos na profecia que vem direto do trono de Deus. Aquela que vem direto, essa se cumpre, mas se ela veio da mente da pessoa, ou se veio direto do trono de Satanás, ela não vai se cumprir. Mas se ela veio direto do trono de Deus, ela vai se cumprir. Então nós precisamos ser maduros para isso, nós precisamos estar firmados na palavra para isso. Irmãos, a profecia, ela não pode contradizer a palavra. Se o profeta falou alguma coisa que contradiz a Bíblia, então não é Deus que falou, porque a verdadeira profecia, ela está dentro da palavra. Amém, irmãos? Ela anda em conformidade com a palavra, ela anda junto com a palavra. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Então qualquer profecia que põe em dúvida ou substitua a revelação das Escrituras Sagradas, não é de Deus. Amém? Amém. Irmãos, vamos continuar. Essa mulher, ela tinha um poder mediúnico de seduzir o crente fraco da igreja de Tiatira. Irmãos, essa mulher, ela tinha um poder como o poder das cobras, das serpentes, de hipnotizar os cristãos enfraquecidos, aqueles que não tinham estrutura na palavra de Deus. Quais foram aqueles que foram atrás dessa mulher, Jezabel? Aqueles que não tinham profundidade bíblica. Os que foram atrás dessa mulher são aqueles que não tinham comunhão com Deus. Os que foram atrás dessa mulher são aqueles que não tinham alicerce na palavra do Senhor. Os que seguiram essa mulher, que não foram poucos, irmãos, os que seguiram essa mulher são aqueles que não tinham compromisso sério assumido com Jesus. Então, irmão, nós precisamos tomar cuidado. Irmãos, essa mulher aqui, ela tinha poder de persuasão, e hoje Satanás tem persuadido muita gente a sair da igreja. Pessoas que não estão firmadas, pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que não oram, pessoas que não estão alicerçadas na palavra, pessoas que não estão comprometidas com Jesus. Irmão, Satanás tem persuadido as pessoas hoje dentro das igrejas. E quantas pessoas têm abandonado a igreja, têm saído da igreja por causa dessa situação? Irmãos, é por isso que a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte. Uma das cartas que nós lemos atrás: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Precisamos ser fiéis, precisamos estar firmados na presença do Deus Todo-Poderoso. Irmão, deixa eu dar uma corridinha aqui para eu conseguir terminar. Irmãos, agora vem o juízo de Deus sobre aquela igreja. Vem aqui o juízo de Deus sobre aquela mulher e sobre os seus seguidores. Vamos ler? Vamos dar uma olhada aqui no que diz a palavra? Vamos lá então? Dei-lhe um tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Irmão, Jesus sempre misericordioso, Jesus sempre longânimo para com o pecador, não é? Jesus sempre paciente, sempre dando um tempo para as pessoas. Mesmo essa mulher fazendo esse estrago dentro da igreja de Tiatira, mesmo essa mulher fazendo esse estrago todo dentro da igreja de Tiatira,
Mesmo assim, Jesus deu um tempo para ela. Dei-lhe um tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não se arrependeu. Ela continuou no erro, continuou ensinando coisas erradas, profetizando profecias não de Deus dentro daquela igreja. E agora vem o juízo de Deus sobre ela e sobre os seus seguidores. Versículo 22: eis que a porei numa cama. Ou seja, ela seria submetida a uma doença gravíssima. Juízo de Deus, juízo de Deus. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela, ou seja, os que seguiram os seus ensinos, os que foram atrás dela, olha aqui, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha o outro juízo de Deus: e ferirei de morte os seus filhos. Irmãos, até os filhos pagariam o preço do pecado daquela mulher. Até os filhos, até as gerações pagariam o preço do pecado daquela mulher. Então não somente ela, mas aqueles que seguiram aquela mulher dentro da igreja de Tiatira. Virei sobre ti, levarei para a cama, porei na cama, e também os que adulteraram com ela. Virá grande tribulação, grande sofrimento, se não se arrependerem. 23: e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, irmãos, vamos a partir de hoje assumir um compromisso sério com Deus. Vamos a partir de hoje assumir um compromisso sério com o Senhor. Vamos a partir de hoje fazer parte do remanescente da igreja de Jesus, aqueles que continuam firmes com Jesus, porque lá na igreja de Tiatira existia um remanescente que permanecia fiel. Olha aqui o que diz o versículo 24: mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Os restantes. Está dizendo aqui aos restantes que permaneceram firmes na minha palavra, aqueles que não se entregaram às doutrinas de Jezabel, aqueles que continuaram firmes, o remanescente da igreja. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, ou seja, aqueles que restam firmes com Jesus, e todos quantos não têm essa doutrina, ou seja, a doutrina de Jezabel, e não conheceram, como dizem, as suas profundezas, os profundos conhecimentos de Satanás, que outra carga não porei sobre vós, ou vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Aleluia. Aquilo que vocês têm de firme na minha presença, aquilo que vocês têm de abençoado, aquilo que vocês têm de fé, aquilo que vocês têm de amor, aquilo que vocês têm de firmeza na minha presença, segurem, conservem até o dia da minha vinda, até quando eu voltar. E diz aqui o texto, irmãos, e olha o que diz o texto: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações.
ajudará Jesus a reinar durante o reinado do milênio, e com vara de ferro regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei também a estrela da manhã, ou seja, a estrela da manhã é o próprio Jesus, aleluia. Jesus estará no meio de vocês, Jesus estará com vocês, Jesus dará o galardão para vocês, a recompensa daquilo que vocês fizeram até o dia da minha volta. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou terminar essa palavra. Eu pulei bastante coisa. Eu vou dizer só uma palavrinha para a igreja, para aqueles que estão no Facebook, para aqueles que estão no YouTube e aqueles que estavam nos ouvindo, né? Porque a rádio já saiu do ar. Eu gostaria de dizer para vocês nessa noite: firmem-se com Jesus. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Assim como Jesus falou à igreja de Tiatira, que era para eles guardarem aquilo que eles tinham, até que ele voltasse. Guardem também aquilo que vocês ainda têm: a fé, o amor pela obra de Deus, a vida de santidade na presença de Deus, a comunhão com Deus. As Jezabéis estão por aí tentando desvirtuar a igreja, e às vezes estão até dentro das igrejas, desvirtuando aqueles que estão firmes. Mas eu digo para vocês nesta noite: firmes na presença de Deus. Lá na igreja de Tiatira teve um remanescente que não se contaminou com Jezabel. Não vamos nos contaminar com Jezabel. Jesus está voltando, e Ele vai levar para si uma igreja santa, imaculada e sem rugas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.